Olá, nobres! Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Diego Rabelo, do sexo masculino. Tenho 41 anos, sou um homem pardo, de cabelos escuros. Tenho uma estatura mediana. Atualmente, hoje, estou trajando uma calça jeans e camisa cinza. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para as anotações. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre cadeias carbônicas fechadas e vamos aprender a como classificá-las. Então, vamos para a primeira questão. Observe a fórmula estrutural do composto conhecido pela sigla DVB, divinilbenzeno. A cadeia carbônica desse composto é, letra A, aromática, homogênea e insaturada. A letra B, aromática, homogênea e saturada. Letra C, aromática, heterogênea e saturada. Letra D, alicíclica, homogênea e insaturada. E a letra E, alicíclica, heterogênea e saturada. Para responder a nossa questão, precisamos de um embasamento teórico sobre as cadeias carbônicas fechadas. Bem, vem comigo que eu vou te ajudar. Essas cadeias carbônicas fechadas, elas são divididas em cadeias aromáticas e cadeias alicíclicas. E como você vai identificar ou saber a diferença de cada uma delas? As cadeias aromáticas, elas são aquelas que possuem pelo menos um núcleo aromático. E você vai conseguir identificar esse núcleo aromático através do nosso conhecido benzeno, que é justamente essa cadeia fechada de 6 átomos de carbono com 3 ligações duplas alternadas. Eu digo alternadas porque você também pode encontrar o nosso anel benzênico com a posição das ligações duplas dessa forma aqui, ó. Ora, se elas são alternadas, significa dizer que em um determinado momento você também pode encontrar, ao invés das 3 duplas ligações, no lugar delas, um círculo. E o anel benzênico também pode ficar ou ser representado dessa forma, com um círculo no meio. Que é assim que você vai conseguir identificar um núcleo aromático. Se essa cadeia aromática possui apenas um núcleo aromático, você vai classificá-lo como mononucleares. Agora, se vier mais de um núcleo aromático, você vai classificar essa cadeia aromática como polinucleares. Agora, as cadeias alicíclicas são aquelas ainda fechadas ou simplesmente cíclicas que não possuem nenhum núcleo aromático. E essas cadeias alicíclicas, elas podem ser classificadas como saturadas e insaturadas. Sim, é isso mesmo que você ouviu. São os mesmos termos, os dois termos que nós vimos na aula anterior quando nós classificamos as cadeias carbônicas abertas. Portanto, se você não lembra ou se você pulou as 2 primeiras aulas e está assistindo essa como a primeira aula, eu vou te explicar. As cadeias saturadas são aquelas em que possuem apenas ligações simples entre os carbonos. Mas aí você deve estar se questionando, mas e essa ligação dupla aí? Calma, essa ligação dupla está ocorrendo com o oxigênio, portanto, não entra na nossa classificação, ok? Agora, as cadeias carbônicas insaturadas são aquelas que vão possuir pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla, beleza? Continuando. Ora, essas cadeias carbônicas fechadas, elas também podem ser classificadas como homocíclicas ou heterocíclicas, como você pode ver aí na tela. Então, qual é a diferença entre elas? É justamente a presença do heteroátomo. Então, esse heteroátomo é justamente aquele átomo diferente dos carbonos e que está ligado entre os carbonos. Como você pode ver aí na tela, as cadeias carbônicas fechadas homocíclicas possuem apenas carbonos ligados entre si. As heterocíclicas vai ter a presença de um heteroátomo entre os átomos de carbono. E esse heteroátomo em compostos orgânicos são mais conhecidos ali como oxigênio, nitrogênio e o enxofre. Beleza? Continuando. Essas cadeias carbônicas, elas também podem ser classificadas normais e ramificadas. Sim, são os mesmos termos também usados lá na cadeia carbônica aberta, tá bom? Então, as cadeias carbônicas
fechadas normais, vai ter somente aqueles carbonos ali do ciclo da cadeia fechada, beleza? E as ramificadas, além do ciclo ali, vão ter aqueles carbonos ligados à cadeia central, tudo bem? Então, sabendo disso, tendo todo esse embasamento teórico, agora vamos para a resposta da nossa primeira questão. Então, a cadeia carbônica do divinil benzênico, na letra A, diz o seguinte, que ela é aromática. Ora, como sabemos, como podemos identificar esse aromático? É só prestar atenção para o nosso anel benzênico aqui na estrutura. Então, esse anel benzênico aqui de cadeia fechada, de 6 átomos de carbono, com as 3 ligações duplas, nos dá o indicativo, a presença que esse composto ele é aromático. Agora, como eu sei que ele é homogêneo? Ora, nossa aula significa dizer que eu só tenho carbonos ligados entre si, ou seja, é a ausência de um heteroátomo. Então, de novo, prestando atenção na estrutura como um todo, eu só tenho átomos de carbono ligados entre si. E aí, fechando a nossa alternativa, diz que a estrutura, o composto orgânico, ele é insaturado. Ora, ele é insaturado pela presença das ligações duplas. E aqui, o que não falta são ligações duplas para poder confirmar que o nosso composto ele é insaturado. Portanto, a resposta da nossa primeira questão é a letra A. Questão número 2. Considere a fórmula estrutural do tetraidrofurano, THF, que é um composto utilizado como solvente, conforme está aí na sua tela. A cadeia carbônica do tetraidrofurano é, letra A, homogênea, insaturada e aberta. Letra B, homogênea, saturada e cíclica. Letra C, é homogênea, saturada e aberta. Letra D, heterogênea, insaturada e cíclica. E por último, letra E, heterogênea, saturada e cíclica. Bem, analisando a estrutura do tetraidrofurano, nós podemos prestar atenção que essa estrutura ela é heterogênea. E como é que eu sei que ela é heterogênea e como é que você vai conseguir identificar que essa estrutura é heterogênea? Pela presença do heteroátomo. E quem é esse heteroátomo? É justamente o oxigênio. Aqui, olha, esse oxigênio aqui, ele está ligado entre carbonos. Então, se o oxigênio que está ligado entre carbonos, ele é identificado como um heteroátomo. Portanto, a nossa cadeia ela é heterogênea. Agora, analisando as insaturações ou a saturação da cadeia, vemos que a estrutura possui apenas ligações simples entre átomos de carbono e, portanto, a nossa cadeia ela é classificada como uma cadeia saturada. Ora, como essa estrutura, esse composto tem um formato de um ciclo, nós podemos afirmar que o nosso composto do tetraidrofurano é classificado como cíclica. Portanto, a resposta da questão 2 é a letra E. Questão número 3. Essa é uma questão da nossa OEA que caiu no ano de 2017. Um dos responsáveis pelo aroma de nós é o composto 2,5 dimetil 3-acetiltiofeno, cuja fórmula estrutural é essa como está na sua tela. Examinando essa fórmula, é correto afirmar que a molécula desse composto apresenta letra A, isomeria óptica, letra B, heteroátomo, letra C, cadeia carbônica saturada, letra D, átomo de carbono quaternário ou a letra E, função orgânica aldeído. Bem, respondendo essa questão, vamos analisar cada uma das alternativas. Bem, na letra A, ele diz que é isomeria óptica. Ora, ainda vamos estudar a isomeria óptica nas nossas próximas aulas do Preveste UEA, mas eu já te adianto que isomeria óptica fala sobre a simetria de um composto orgânico. E essa simetria nós vamos diretamente naquele átomo de carbono que realiza 4 ligações com 4 ligantes diferentes, tá? E analisando essa estrutura,
do nós, não identificamos nenhum átomo de carbono com 4 ligantes diferentes. Você pode olhar cada um deles, tá? Tem esse carbono primário, esse carbono aqui também é primário, esse também é primário, todos ligados somente a um, e obviamente cada um deles eu possuo 3 hidrogênios ligados a ele, tá? Então esse carbono aqui, olha, ele está ligado a um carbono, a um enxofre e a outro carbono. Você pode olhar e você não vai conseguir identificar nenhum carbono com 4 ligantes diferentes. Portanto, a letra A, ela está errada. Na letra B, diz que possui um heteroátomo. Ora, na aula de hoje, nós vimos que esse heteroátomo é justamente aquele átomo diferente de carbono que está ligado entre carbonos. E imediatamente você tem que direcionar o teu olhar para o oxigênio e o enxofre. Ora, o oxigênio não é o nosso heteroátomo, porque ele não está ligado entre carbonos. E o heteroátomo será justamente um enxofre. Esse sim, o enxofre aqui, ó, ele está ligado entre átomos de carbono. Portanto, a letra B, heteroátomo, é a resposta correta. Agora, vamos analisar as outras 3 alternativas, tudo bem? A letra C diz que a cadeia carbônica ela é saturada. Ora, pessoal, nós vimos na aula de hoje que cadeia carbônica saturada precisa ter somente ligações simples entre carbonos. E imediatamente nós identificamos 2 ligações duplas, fazendo com que a letra C esteja errada. Na letra D, diz que o átomo de carbono é quaternário, ou melhor dizendo, que tem esse átomo de carbono quaternário na estrutura. E pode observar cada um dos átomos de carbono, nenhum deles é quaternário. Temos primário, secundário e até terciário, mas não quaternário. E por último, na letra E, diz que a função orgânica ela é aldeído. Calma, queridos, ainda vamos estudar as funções orgânicas oxigenadas e lá eu vou te explicar com maiores detalhes o que é um aldeído. Mas eu já te adianto que a função orgânica aldeído ela é identificada pelo seu grupo funcional chamado aldoxila, que é justamente aquele carbono que está fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, e isso nós vemos aí na estrutura, só que para ser aldeído, esse C-O tem que estar acompanhado de um hidrogênio. E nesse caso da estrutura, a carbonila aqui, ó, C-O, está acompanhado de um átomo de carbono, portanto, a letra E também está errada. E a resposta da nossa terceira questão é justamente a letra B, confirmando o que nós dizemos. Então, na aula de hoje, nós vimos as cadeias carbônicas fechadas. Nós estudamos como classificar cada um tipo dessas cadeias, tá? As cadeias aromáticas, as cadeias alicíclicas. Nós vimos como classificar cada uma delas ali em insaturada, homocíclica, heterocíclica, tá? E por último, normal e ramificada. Tudo bem? Então, esses foram os assuntos mais importantes para o nosso Preveste UEA. E aí eu te digo, siga o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais.